Bom dia, tudo bem? Nossa aula de hoje será sobre parágrafo. Nossa disciplina é produção textual. Eu sou a professora Margarete e vamos dar início à nossa aula. Você já deve saber que, além de boas ideias, um bom texto precisa estar bem estruturado, não é verdade? Quando uma redação é bem construída, quando as ideias estão bem organizadas, as chances de o leitor compreender melhor o que está sendo dito são maiores. Uma coisa depende da outra, pois não adianta ter bons argumentos e o seu texto ficar estruturalmente bagunçado. Da mesma forma, não adianta ter o texto organizado e não ter bons argumentos. Então, nós devemos nos preocupar sempre com as duas coisas, com a organização, com a estrutura do texto e com o que escrevemos, com os argumentos. Sempre eu lembro a vocês que nós escrevemos para alguém que vai ler o nosso texto. Não escrevemos aleatoriamente, escrevemos para que nosso texto seja lido por alguém. Então, nossas ideias devem ser claras. Até nós mesmos, se no futuro formos ler o que escrevemos hoje, teremos dificuldade de compreender se nosso texto não estiver bem organizado. Entre os itens que compõem a estrutura do texto está a paragrafação, que é o quê? A organização, a estruturação dos parágrafos. Esse é um assunto delicado, já que muitas pessoas não sabem como escrever um parágrafo, muitas pessoas não sabem nem como localizar um parágrafo de maneira adequada, assim como não sabem quando é hora de finalizá-lo. Aí eu vou parar para lembrar vocês, uma coisa que eu sei que vocês sabem, que parágrafo é o quê? Aqui nesse slide mesmo nós temos um parágrafo. Como é que eu sei? Olha o recuo, o afastamento da margem, né? Se eu tivesse que escrever alguma coisa ainda nessa mesma página, depois aqui da palavra finalizá-lo, passaria para outra linha na mesma direção desse entre aqui, e aí nós teríamos. Mas até chegar ao parágrafo, nós temos que ter em mente que ter conhecimento de todas as outras coisas que estão envolvidas no texto. Nós temos que ter conhecimento e lembrar que antes de chegar no parágrafo, nós partimos das letras. Depois, com as letras, nós formamos as vogais e consoantes, nós formamos as sílabas. Com as sílabas, nós formamos as palavras. Com as palavras, nós formamos as frases. Com as frases, nós formamos os parágrafos. E com os parágrafos, nós formamos os textos. Então, vocês observem que até chegar ao parágrafo, se a gente não tem o conhecimento do que é letra, do que é sílaba, do que é palavra, do que é frase, não vamos entender parágrafo. Temos que entender, saber letras, sílabas, palavras, frases, para entendermos os parágrafos e, a partir deles, construirmos textos. Como escrever um parágrafo? Aí, aqui, nós teremos algumas dicas sobre como escrever, como organizar um parágrafo. Primeira dica é, talvez, a dica mais importante de todas. Cada parágrafo deve apresentar uma ideia núcleo. O que vem a ser ideia núcleo? É a ideia mais importante do parágrafo, pois é a partir dela que as outras ideias são desenvolvidas. A essas ideias, as que são desenvolvidas a partir da ideia núcleo, nós chamamos de ideias secundárias.
São ideias diferentes, mas sobre o mesmo assunto. Lembre-se de que as ideias secundárias devem estabelecer uma relação de subordinação com a ideia principal. E caso uma delas tenha mais força e precise ser mais bem desenvolvida, é hora de mudar de parágrafo. Então, estamos em um parágrafo com a mesma ideia, vem a ideia principal, uma frase, pode vir mais 2 ou 3 frases, não tem um número ideal de tamanho de frases, mas para nós que estamos começando, é melhor começarmos bem devagarzinho, com menos frases. Quando formos mudar de ideia, ainda sobre o mesmo assunto, nós mudamos de parágrafo, mas o texto é formado pelo mesmo assunto. Agora, cada parágrafo vai abordar uma versão, não diria nem versão, uma variante dessa ideia, um aspecto, pronto, um aspecto dessa ideia. Segunda dica. Todo parágrafo deve conter um tópico frasal. O que é tópico frasal? Tópico frasal geralmente é a primeira frase do parágrafo. É aquela frase que resume, que dá a ideia de todo o conteúdo da ideia núcleo. Trata-se de uma afirmação categórica. Por isso, ela deve ser objetiva e concisa, sendo construída por, no máximo, 3 orações. Caso o tópico fique extenso, é sinal de que você deve refazê-lo. Ou seja, o tópico frasal não pode ser muito grande, porque ele é o resumo do conteúdo da ideia núcleo. E todo resumo, o que é resumir? É você escrever com poucas palavras. Então, o tópico frasal não pode ser algo grande. Terceira dica. Você sabe qual é o tamanho ideal do parágrafo? Não existe um tamanho ideal de parágrafo. Não tem regra que determine de que tamanho deve ser o parágrafo. Se ele deve ter uma página inteira, 3 páginas, meia página, 4 linhas, 5 linhas, não existe. Mas, claro, você não deve escrever um parágrafo imenso, você não vai escrever um parágrafo de uma página inteira. Por quê? Porque seu texto vai ficar mal estruturado e confuso. Até você mesmo vai se perder no seu texto. Tente escrever 3 frases, 4 frases para cada parágrafo. É um número que vai ser adequado. Mas atenção, não permita que seu texto fique engessado. O que é isso, engessado? Que fique todo igualzinho. Todos os parágrafos do seu texto tenham a mesma quantidade de frases. Não precisa. Se isso acontecer, não é que tem problema, mas não precisa você se policiar. Você pode fazer um parágrafo com 3, outro com 4, outro com 5 e ir variando. Não precisa que todos tenham a mesma quantidade de frases. Você sabia que um parágrafo também tem uma estrutura padrão? Ele deve ser formado por 3 partes. Assim como o texto normal não tem começo, meio e fim, o parágrafo também deve ter começo, meio e fim. Ele tem o lugar em que ele encerra, onde a gente coloca um ponto, né? Que a gente chama de ponto parágrafo, e passa para outra linha, afastado da margem, letra maiúscula. Pois é. Então, ele também tem começo, meio e fim. Ele tem a ideia núcleo, tem as ideias secundárias e a conclusão, onde o que você reafirma a ideia núcleo, a ideia central, a ideia principal. Essa estrutura deve ser respeitada principalmente nos textos do tipo dissertativo argumentativo, que nós veremos ainda esse tipo de texto. Lembrando que em parágrafos curtos não há conclusão. Se o parágrafo for curto, não tem espaço para você concluí-lo. Então, vai ter o quê? Quando o parágrafo é muito curto, só vai ter a ideia núcleo e as ideias secundárias. Que pode ser uma ideia secundária só, não precisa ser 2, 3 ideias secundárias. Você pode ter apenas uma ideia secundária. Quinta dica.
releia seu texto quando terminar de escrevê-lo. Sempre. Tudo que você escrever deve ser relido com calma, revisado, deu dúvida, olha como escreve a palavra. Se tiver alguém perto que possa te ajudar, pergunta, vê exemplos. Se você está com acesso à internet, ótimo, porque você pode olhar como escreve tal palavra, você pode tirar todas as suas dúvidas. Então, releia sempre, faça rascunho, passe a limpo. Assim você vai encontrar falhas sempre, não só na paragrafação, mas no texto todo. Toda vez que eu faço aula de vocês, olhe que eu releio, eu reviso e às vezes passo algumas coisas que eu digo, meu Deus, como isso passou? Às vezes uma vírgula que eu deixei de colocar, sempre, por mais que a gente revise, acaba passando alguma coisa. Então a gente tem que sempre reler. Esse exercício final de revisar, de reescrever, é ótimo para ajudar a localizar problemas relacionados com a coerência e a coesão. O que é isso? Com o sentido do texto. Tem sentido, tem lógica, tem relação essas palavras, elas estão relacionadas de maneira adequada. Falhas que comprometem o entendimento global de um texto. Se você notar que em um mesmo parágrafo existam várias ideias núcleo, não tenha preguiça de reestruturar. Aí é questão de que, estou cansado, não vou fazer. Você vai fazer sim, porque é para você. Você vai reescrever, apagar, fazer de novo, fazer em outra folha, enfim. Se for digitado, melhor ainda, porque ali é mais fácil você corrigir digitado do que escrito. Mas refaça, porque é para você. Você vai aprender como organizar melhor seu texto e da próxima vez você não vai cometer mais esse erro. E permitir que o leitor possa aproveitar ao máximo as informações que você pretende transmitir. Seu texto bem organizado, relido, corrigido, passado a limpo, a possibilidade dele apresentar dificuldades de compreensão por parte de quem vai ler serão mínimas. Será uma possibilidade mínima. Por quê? Porque você releu, você revisou, você corrigiu. E aí aqui a gente tem resumindo tudo que a gente falou na aula de hoje. Qual foi a primeira dica? Cada parágrafo deve apresentar apenas uma ideia núcleo. Segunda dica, todo parágrafo deve conter um tópico frasal, aquela frase que resume a ideia núcleo, aquela frase principal. Dica 3. Não existe uma regra que determine o tamanho do parágrafo. Você pode escrever o parágrafo do tamanho que você quiser. Agora, calma. Quando a gente escreve muito, a gente erra muito também. Então, quando a gente escreve menos, a gente erra menos. Mas não é um menos que seja insuficiente para a compreensão. A outra dica foi o quê? O parágrafo deve ser composto por uma ideia núcleo, ideias secundárias e conclusão, né? Tópico frasal, a ideia principal, a ideia núcleo, as ideias ou ideia secundária, que pode ser uma ideia só, e o encerramento daquele parágrafo. E a última dica, quando terminar de escrever, releia seu texto, corrija, passe a limpo, para ter a sua versão final bem organizada. Então, essas foram, na verdade, as 5 dicas da aula de hoje sobre parágrafo. E aí eu trago para vocês um texto, uma fábula. E aí encerramos nossa aula de hoje. Eu deixo um abraço grande, virtual e carinhoso para vocês, que vocês tenham gostado, que vocês tenham aprendido. Fiquem com Deus, continuem se cuidando. Se Deus quiser, estamos bem perto desse tormento todo passar em nome de Jesus. Que Deus abençoe a todos e a cada um de vocês, suas famílias. Até a próxima aula, se Deus quiser. Tchau.